Olá, querido irmão, querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento especial. Hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que vai transformar a sua perspectiva sobre finanças, sobre prosperidade e sobre o propósito de Deus para a sua vida material e espiritual. Abra o seu coração, porque o Senhor tem uma mensagem transformadora para você. Vamos ler juntos o versículo que vai fundamentar toda a nossa oração de hoje. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes, lembra-te do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Você percebe a profundidade desse versículo? Não é sobre meritocracia humana, não é sobre a nossa capacidade isolada, mas é sobre reconhecer que todo o poder, toda a capacidade e toda a força para prosperar vem do Senhor. Deus não apenas permite que você trabalhe, mas Ele mesmo te capacita, te fortalece e te habilita para que você possa gerar recursos, prosperar e cumprir os propósitos dele aqui na terra. Esse versículo está inserido em um contexto maravilhoso, onde Moisés está advertindo o povo de Israel a não se esquecer de Deus quando entrarem na terra prometida e começarem a prosperar. É um alerta para que não digamos em nossos corações: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não! É o Senhor quem nos dá essa força. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para receber todas as nossas orações, estudos bíblicos e mensagens de encorajamento. Deixe o seu amém nos comentários se essa palavra já está tocando o seu coração. E se você conhece alguém que precisa dessa oração, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Agora, prepare o seu coração, encontre um lugar tranquilo se possível e vamos orar juntos. Coloque as suas mãos sobre o peito, sobre as suas finanças, sobre os seus sonhos e projetos, porque o Senhor vai ministrar profundamente em sua vida agora. Senhor Deus, nosso Criador, nosso sustentador, nosso provedor fiel. Neste momento sagrado, eu me coloco diante de Ti com um coração grato, humilde e dependente da Tua graça. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado porque eu posso respirar, porque o meu coração bate, porque os meus olhos podem contemplar as maravilhas da Tua criação. Obrigado, porque mesmo quando eu não mereço, Tu continuas sendo bom, continuas sendo fiel, continuas derramando as Tuas misericórdias sobre a minha vida a cada manhã. Senhor, eu reconheço que cheguei até aqui pela Tua graça. Foram tantas lutas, tantas batalhas financeiras, tantas noites em que o sono fugiu dos meus olhos por causa das preocupações com dívidas, com contas a pagar, com necessidades não supridas. Foram tantos momentos em que olhei para a minha conta bancária e vi apenas zeros, em que abri a geladeira e encontrei vazia, em que precisei escolher entre pagar uma conta ou comprar o necessário para casa. Senhor, Tu conheces cada uma dessas lutas porque estavas ali comigo. Mas eu também reconheço, meu Deus, que nunca me faltou o pão de cada dia. Tu sempre providenciaste, mesmo quando eu não entendia como, mesmo quando o caminho parecia impossível. Tu abriste portas, enviaste ajuda, multiplicaste o pouco que eu tinha. Como está escrito no Salmo 34, versículos 9 e 10, Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Senhor, eu venho hoje diante de Ti, não com arrogância, não com presunção, mas com humildade profunda. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Sem a Tua sabedoria, eu tomo decisões erradas. Sem a Tua direção, eu invisto nos lugares errados. Sem a Tua provisão,
todos os meus esforços são em vão. Como está escrito no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus, eu confesso que houve momentos em que tentei caminhar sozinho, momentos em que confiei mais na minha força do que na tua. Momentos em que busquei prosperidade pelos meus próprios métodos, esquecendo que Tu és a fonte de toda a provisão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha ansiedade. Perdoa as vezes em que murmurei quando as coisas não saíram como eu esperava. Hoje eu declaro a minha dependência total de Ti. Eu reconheço que cada centavo que entra na minha mão vem de Ti. Cada oportunidade de trabalho é providenciada por Ti. Cada ideia criativa, cada estratégia bem-sucedida, cada porta aberta no mercado, tudo vem de Ti, Senhor. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Senhor Deus, eu venho diante de Ti hoje com um pedido específico que está no meu coração. Abençoa a minha vida financeira, não por ganância, não por avareza, não para acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas para que eu possa cumprir o propósito que Tu tens para mim. Eu preciso de recursos para sustentar a minha família com dignidade, para investir no reino de Deus, para ser bênção na vida de outras pessoas, para fazer avançar a Tua obra aqui na terra. Senhor, Tu disseste em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que és Tu quem me dá força para adquirir riquezas. Então eu clamo a Ti neste momento, dá-me essa força, Senhor. Capacita-me para o trabalho, abre a minha mente para ideias inovadoras, concede-me sabedoria para administrar bem os recursos que já tenho e os que ainda virão. Que eu nunca me esqueça de que a prosperidade não é resultado apenas do meu esforço, mas é confirmação da Tua aliança comigo. Eu te peço, meu Deus, que abras as janelas dos céus sobre a minha vida financeira, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, eu te peço, repreende o devorador da minha vida financeira. Aquele que rouba, mata e destrói não tem autoridade sobre as minhas finanças porque eu pertenço a Ti. Que toda brecha que permitiu perdas financeiras, despesas inesperadas constantes, dinheiro que entra e sai sem que eu saiba para onde foi, que essas brechas sejam fechadas agora em nome de Jesus. Que o fruto do meu trabalho seja protegido, que os meus investimentos sejam guardados, que a minha vide não seja estéril. Deus da multiplicação, Deus da abundância, eu te peço sabedoria sobrenatural para lidar com dinheiro. Ensina-me a administrar bem o que tenho. Ensina-me a ser fiel no pouco para que Tu possas me confiar o muito. Como Jesus ensinou na parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor, eu quero ser esse servo fiel. Eu não quero desperdiçar os recursos que Tu me dás. Eu não quero gastar com futilidades enquanto negligencio as prioridades. Eu não quero ser como aquele servo que enterrou o talento e não fez nada com ele. Capacita-me para multiplicar tudo aquilo que Tu colocas nas minhas mãos, que eu tenha discernimento para distinguir entre necessidades reais e desejos passageiros. Que eu tenha autocontrole para não ceder aos impulsos de consumo que só trazem dívidas e arrependimento.
Pai, eu te peço que quebre sobre a minha vida toda maldição de pobreza, toda mentalidade de escassez, todo pensamento limitante que me impede de prosperar. Eu renuncio às palavras negativas que foram faladas sobre mim e sobre a minha família. Eu renuncio às crenças de que dinheiro é a raiz de todo mal, porque a tua palavra diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é neutro. O problema está no coração que o idolatra. Senhor, que o meu coração nunca idolatra o dinheiro, mas que eu reconheça que ele é uma ferramenta poderosa nas mãos certas. Nas mãos de alguém que te ama e te serve, o dinheiro alimenta famintos, veste nus, abriga desabrigados, leva o evangelho aos confins da terra, constrói igrejas, sustenta missionários, transforma comunidades inteiras. Então, Senhor, prospera-me não para que eu seja rico em mim mesmo, mas para que eu seja rico para contigo e para com os outros. Deus, eu te peço oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios, oportunidades de crescimento profissional. Que portas se abram diante de mim que ninguém poderá fechar. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Senhor, abre portas de emprego para quem está desempregado há meses, há anos. Abre portas de promoção para quem trabalha com excelência, mas parece invisível aos olhos dos superiores. Abre portas de negócios para os empreendedores que têm ideias brilhantes, mas faltam recursos ou conexões. Que o favor sobrenatural de Deus repouse sobre cada pessoa que está fazendo essa oração agora. Pai, eu também te peço criatividade e inovação. Coloca na minha mente ideias que gerem valor, que resolvam problemas, que abençoem pessoas e, consequentemente, gerem recursos financeiros. Como Bezalel foi cheio do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento em todo artifício para elaborar projetos artísticos, como está em Êxodo, capítulo 31, versículos 3 e 4, assim também enche-me do teu Espírito para que eu possa criar, inovar e prosperar na minha área de atuação. Senhor, eu te peço que aumentes a minha capacidade de gerar renda, que eu não fique estagnado no mesmo patamar financeiro ano após ano, que haja crescimento, desenvolvimento, expansão, mas que esse crescimento venha sempre acompanhado de maturidade espiritual, porque eu não quero prosperar financeiramente e empobrecer espiritualmente. Como está escrito em 3 João, versículo 2, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Senhor Deus, antes de continuar pedindo as tuas bênçãos financeiras, eu preciso colocar diante de ti o meu coração em sincera confissão. Eu reconheço que nem sempre fui fiel na administração dos recursos que tu me confiaste. Houve momentos em que gastei impulsivamente, em que comprei coisas desnecessárias, enquanto deixava de dizimar ou ofertar. Houve momentos em que reclamei da falta, quando, na verdade, o problema era a minha má administração. Perdoa-me, Senhor. Eu confesso que houve ocasiões em que invejei a prosperidade alheia, quando vi alguém comprando coisas que eu desejava, viajando para lugares que eu queria conhecer, vivendo em casas que eu sonhava ter. O meu coração se encheu de amargura e inveja, ao invés de alegria genuína pelo outro. Perdoa-me, meu Deus. Limpa o meu coração de toda inveja, de toda comparação, de toda cobiça. Que eu aprenda a me alegrar com os que se alegram e a celebrar as conquistas dos meus irmãos. Senhor, eu também confesso as vezes em que murmurei contra ti por causa das minhas circunstâncias financeiras. Quando olhei ao redor e vi pessoas que não te servem prosperando, enquanto eu, que procuro te seguir, passava por dificuldades, eu questionei a tua justiça.
Mas hoje eu reconheço, como o salmista Asaf reconheceu no Salmo 73, que eu estava sendo tolo e ignorante. A prosperidade dos ímpios é passageira, mas a minha herança é eterna. Perdoa-me por duvidar da tua bondade e da tua justiça. Pai, eu te peço perdão por todas as vezes que fui desonesto em questões financeiras. Se houve alguma ocasião em que soneguei impostos indevidamente, em que fui desonesto em declarações, em que peguei troco errado a meu favor e não devolvi, em que omiti informações para obter vantagens, eu me arrependo sinceramente. Lava-me com o sangue de Jesus, purifica-me de toda injustiça, que a integridade seja marca registrada da minha vida financeira. Como está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Senhor, que eu seja sempre justo em todos os meus negócios, que a minha palavra seja confiável, que os meus contratos sejam honrados, que as minhas transações sejam transparentes, que ninguém possa me acusar de desonestidade ou de ter me aproveitado de alguém. Senhor, eu também te peço perdão se em algum momento eu retive o que era para ser dado, se deixei de ajudar alguém que estava em necessidade quando eu tinha condições de ajudar, se fechei o meu coração e a minha mão para o pobre, para o necessitado, para aquele que me pediu auxílio. Perdoa-me, Pai. Abre o meu coração para a generosidade. Ensina-me a dar como tu dás, abundantemente, generosamente, sem esperar retorno. Agora, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, eu clamo por purificação. Aquele sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Aquele sangue que tem poder para purificar de todo pecado. Que esse sangue lave agora a minha vida financeira. Que quebre toda maldição. Que anule todo pacto errado que porventura foi feito no passado, que limpe toda mancha de desonestidade, de ganância, de avareza. Como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue é suficiente. Obrigado porque não há mancha que esse sangue não possa limpar. Não há pecado que esse sangue não possa perdoar. Senhor, agora eu quero estender esta oração para além de mim mesmo. Eu quero interceder por outros que estão nessa mesma jornada de buscar prosperidade com propósito. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Que a tua igreja não seja uma igreja pobre, miserável, sempre mendigando recursos. Que a tua igreja seja próspera, poderosa, influente, capaz de transformar nações através dos recursos que tu colocas em nossas mãos. Senhor, eu oro pelos pastores, missionários, líderes cristãos que dedicam suas vidas ao ministério. Provê para eles abundantemente, que não lhes falte nada, que possam se dedicar inteiramente à obra sem se preocupar com o sustento de suas famílias. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Levanta mantenedores generosos que sustentem os teus servos. Pai, eu oro por aqueles que estão desempregados neste momento, aqueles que enviam currículos todos os dias, mas não recebem resposta, aqueles que vão a entrevistas, mas sempre são preteridos, aqueles que já perderam a esperança de encontrar trabalho. Senhor, intervém sobrenaturalmente, abre portas que estavam fechadas, coloca essas pessoas no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas, que ainda esta semana, ainda este mês, haja notícias de emprego, de aprovação, de recomeço.
Senhor, eu oro pelos endividados, aqueles que estão sufocados pelas dívidas, que não conseguem dormir à noite pensando nos boletos vencidos, nas cobranças, nas ameaças de ter o nome protestado ou bens penhorados. Deus, Tu és o Deus que livra. Abre caminhos para que essas dívidas sejam quitadas, provê os recursos necessários, concede sabedoria para renegociar, para organizar, para estabelecer prioridades, e que nunca mais essas pessoas voltem para o ciclo vicioso do endividamento. Pai, eu oro pelos empreendedores cristãos, aqueles que estão começando negócios, aqueles que estão lutando para manter suas empresas abertas em meio às crises econômicas. Senhor, que esses negócios prosperem não apenas para enriquecer seus donos, mas para gerar empregos, abençoar comunidades, ser sal e luz no mundo empresarial. Que sejam empresas éticas, justas, que honrem o Teu nome em todas as suas práticas. Senhor, eu oro por aqueles que trabalham em ambientes difíceis, com chefes injustos, com colegas que fazem intrigas, em empresas onde há corrupção e desonestidade. Protege essas pessoas, Senhor, que não sejam contaminadas pelo ambiente, que sejam como Daniel na Babilônia, íntegros, excelentes, fiéis a Ti mesmo em meio à corrupção, e que, como Daniel, sejam promovidos e honrados por causa da excelência do seu trabalho. Senhor Deus, agora eu quero Te pedir sabedoria prática para aplicar esses princípios no meu dia a dia, porque eu sei que não basta apenas orar e esperar que o dinheiro caia do céu. Tu nos chamas para sermos cooperadores Teus, para trabalharmos com excelência, para administrarmos com sabedoria aquilo que já temos enquanto confiamos em Ti para a provisão. Pai, eu Te peço que me ensines a fazer um orçamento sábio, que eu saiba quanto entra e quanto sai, que eu tenha clareza sobre as minhas despesas fixas, sobre os meus gastos variáveis, sobre aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Dá-me disciplina para viver dentro dos meus limites e não contrair dívidas desnecessárias. Como está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à fartura, mas a pressa excessiva, à pobreza. Senhor, que eu seja diligente, que eu planeje com sabedoria, que eu não seja precipitado nas minhas decisões financeiras, mas que busque a Tua direção antes de fazer grandes investimentos ou assumir compromissos financeiros de longo prazo. Que eu não seja levado pela emoção do momento, pela pressão de vendedores, pelo desejo de impressionar outros. Que eu sempre pergunte: Senhor, isso é da Tua vontade? Esse é o momento certo? Esse é o melhor uso dos recursos que Tu me confiaste? Deus, eu Te peço sabedoria para distinguir entre ativos e passivos. Ensina-me a investir em coisas que geram renda, que se valorizam com o tempo, que trabalham a meu favor. Livra-me da armadilha do consumismo, onde eu gasto todo o meu dinheiro em coisas que se depreciam rapidamente e não agregam valor real à minha vida. Que eu possa construir um patrimônio sólido, não por ganância, mas para ter segurança e poder ser bênção generosa para outros. Senhor, eu Te peço que me livres do espírito de dívida, que eu aprenda a viver com o que tenho, a esperar o tempo certo para adquirir as coisas, a não me endividar por causa de desejos passageiros. Como está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Senhor, eu não quero ser servo de bancos, de financeiras, de agiotas. Eu quero ser livre financeiramente para servir a Ti com alegria. Pai, se eu já estou endividado, dá-me um plano claro para sair das dívidas. Mostra-me o que precisa ser sacrificado temporariamente. Dá-me coragem para ter conversas difíceis com credores. Abre portas para renegociações favoráveis e, acima de tudo, provê recursos extras para que eu possa acelerar o pagamento dessas dívidas e recuperar minha liberdade financeira. Senhor, eu Te peço que me ensines o princípio da semeadura e da colheita aplicado às finanças.
como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Senhor, dá-me generosidade no coração, que eu não seja mão fechada, mas que eu seja semeador abundante. Pai, que eu seja fiel nos dízimos, que eu reconheça que os primeiros 10% de tudo o que recebo não são meus, mas teus. Que antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer compra, eu separe o dízimo e o leve à casa do tesouro. Não por legalismo, não por obrigação religiosa, mas porque reconheço que Tu és o dono de tudo e quero Te honrar com as primícias do meu trabalho. Senhor, que eu também seja generoso nas ofertas, que quando eu vir uma necessidade na igreja, na comunidade, na vida de um irmão, o meu coração se mova a contribuir. Que eu não dê apenas o que sobra, mas que eu dê sacrificialmente, confiando que Tu vais suprir tudo o que me falta. Como a viúva pobre que deu tudo o que tinha, mencionada em Marcos, capítulo 12, versículos 42 a 44, e foi elogiada por Jesus, que eu tenha esse coração generoso. Pai, eu Te peço que me ensines a ter contentamento. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Senhor, que eu tenha essa maturidade, que eu não seja escravo das circunstâncias, mas que encontre em Ti a minha satisfação plena. Que quando eu tiver pouco, eu seja grato pelo pouco e administre bem o pouco. Que quando eu tiver muito, eu seja grato pelo muito e administre bem o muito. Que nem a pobreza me leve ao desespero, nem a riqueza me leve à arrogância. Que em toda situação meu coração esteja firmado em Ti, sabendo que a minha verdadeira riqueza não está nos bancos da terra, mas nos céus. Senhor, eu Te peço sabedoria para educar financeiramente aqueles que estão sob minha responsabilidade. Se eu tenho filhos, que eu possa ensiná-los desde cedo sobre a importância de trabalhar, de economizar, de dizimar, de ser generoso. Que eles não cresçam com mentalidade de escassez, nem com mentalidade de consumismo desenfreado, mas com uma visão equilibrada e bíblica sobre dinheiro. Pai, eu Te peço que protejas a minha família de decisões financeiras impulsivas e erradas. Que quando eu for fazer um grande investimento, comprar algo caro, assumir um compromisso financeiro importante, Tu me des paz ou inquietação no coração. Que eu seja sensível à Tua voz. Que eu não ignore aquele incômodo interno quando algo não está certo. Que eu não seja teimoso, insistindo em um caminho que Tu não aprovaste. Senhor, eu oro especificamente por sabedoria em relação às dívidas boas e às dívidas ruins. Há dívidas que são investimentos, como financiar uma casa própria, investir em educação de qualidade, começar um negócio promissor. Mas há dívidas que são armadilhas, como cartão de crédito rotativo com juros abusivos, empréstimos para consumo supérfluo, financiamentos longos para coisas que se depreciam rapidamente. Senhor, dá-me discernimento para saber a diferença. Senhor, eu Te peço também sabedoria para lidar com a pressão social em relação ao dinheiro. Vivemos em uma sociedade que mede o valor das pessoas pelo que elas têm, pelo carro que dirigem, pela roupa que vestem, pela casa onde moram. Mas eu sei que aos Teus olhos, o meu valor não está naquilo que possuo, mas no fato de que sou Teu filho, remido pelo sangue de Jesus. Livra-me da necessidade de impressionar outros, livra-me da comparação, livra-me da inveja e da cobiça. Pai, eu quero prosperar, sim, mas não para alimentar o meu ego. Eu quero prosperar para ter mais recursos para investir no Teu reino,
para sustentar missionários que levam o evangelho a lugares remotos, para construir orfanatos, creches, escolas, para alimentar famintos, vestir nus, visitar enfermos e presos, para ser instrumento da tua generosidade na terra. Senhor, eu declaro agora a minha total e absoluta dependência de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Como está escrito em João, capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, eu quero permanecer em Ti. Eu quero que a minha vida financeira seja fruto dessa permanência, dessa comunhão íntima contigo. Eu declaro que não confio no meu próprio entendimento, mas em Ti. Como está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, eu te reconheço como Senhor das minhas finanças. Eu te reconheço como meu provedor. Eu te reconheço como aquele que me capacita e me fortalece. Eu declaro que a minha confiança não está em riquezas incertas, mas em Ti, Deus vivo. Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que a minha esperança esteja sempre firmada em Ti, não nas coisas materiais. Senhor, eu te peço que uses a minha prosperidade como testemunho do Teu poder, que quando as pessoas virem a transformação na minha vida financeira, elas não glorifiquem a mim, mas glorifiquem a Ti. Que elas digam, verdadeiramente, o Deus desse homem, o Deus dessa mulher é real. Ele transforma situações impossíveis. Ele tira da pobreza e coloca em lugar de abundância. Que a minha história financeira seja uma história da Tua fidelidade. Pai, eu sei que prosperidade verdadeira não é apenas ter muito dinheiro. Prosperidade verdadeira é ter saúde, paz, família estruturada, propósito de vida, relacionamentos saudáveis. Então eu te peço, prospera todas as áreas da minha vida. Que enquanto as minhas finanças crescem, a minha espiritualidade também cresça. Que enquanto a minha conta bancária aumenta, a minha generosidade também aumente. Que quanto mais eu tenho, mais eu seja humilde, grato e dependente de Ti. Senhor, eu te agradeço porque sei que Tu estás ouvindo esta oração. Eu te agradeço porque Tu não és um Deus surdo ou distante, mas és um Pai amoroso que se importa com cada detalhe da minha vida, inclusive com as minhas necessidades financeiras. Tu sabes quantas contas eu preciso pagar. Tu sabes quanto eu preciso para viver com dignidade. Tu sabes dos sonhos que tenho no coração. E Tu és poderoso para suprir tudo isso abundantemente, muito além do que eu peço ou penso. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje a minha vida financeira está mudando. Obrigado porque novas oportunidades estão surgindo. Obrigado porque portas estão se abrindo. Obrigado porque a mentalidade de escassez está sendo quebrada e a mentalidade de reino está sendo estabelecida no meu coração. Obrigado porque eu não serei mais escravo das dívidas, mas viverei em liberdade financeira para Te servir com alegria. Obrigado, Pai, porque Tu me dás força para adquirir riquezas. Obrigado porque essa força não falha, não se esgota, não depende apenas da minha capacidade limitada, mas vem de Ti, fonte inesgotável de poder. Obrigado porque quando eu estou fraco, Tu és forte. Quando eu não sei o que fazer, Tu me guias. Quando as portas se fecham, Tu abres janelas. Senhor, eu me comprometo diante de Ti a ser fiel administrador de tudo aquilo que Tu colocares nas minhas mãos. Eu me comprometo a dizimar fielmente. Eu me comprometo a ofertar generosamente. Eu me comprometo a ajudar os necessitados. Eu me comprometo a investir no reino.
Eu me comprometo a ensinar meus filhos sobre mordomia cristã. Eu me comprometo a ser testemunho vivo de que servir a Ti é o melhor negócio que existe, que a minha vida financeira glorifique o Teu nome, que quando as pessoas olharem para mim, vejam não apenas alguém que prospera financeiramente, mas alguém que prospera com integridade, com ética, com generosidade, com propósito. Que eu seja conhecido não apenas por quanto eu tenho, mas por quanto eu dou. Não apenas por quanto eu ganho, mas por quantas vidas eu abençoo. Pai, eu entrego nas Tuas mãos agora todos os meus projetos financeiros, os negócios que quero empreender, as promoções que desejo no trabalho, os investimentos que planejo fazer, tudo está nas Tuas mãos. Se algum desses projetos não é da Tua vontade, fecha a porta. Se é da Tua vontade, abre a porta de forma que ninguém possa fechar. Guia-me sempre pelo caminho certo, pelo caminho que produz frutos eternos. Que a prosperidade que Tu me dás nunca me afaste de Ti, que ela não me torne arrogante, orgulhoso ou autossuficiente. Que quanto mais eu prospero, mais eu me apegue a Ti, mais eu dependa de Ti, mais eu busque a Tua face. Que a minha oração diária seja: Senhor, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso, sem Ti eu nada tenho. Tu és a minha fonte, Tu és o meu sustento, Tu és a minha provisão. Senhor, eu declaro que o melhor ainda está por vir, que os dias de escassez ficaram para trás, que dias de abundância, de multiplicação, de colheita abundante estão chegando. Não porque eu mereço, mas porque Tu és bom. Não porque eu sou digno, mas porque Tu és fiel. Não porque eu sou forte, mas porque Tu me fortaleces. Eu me levanto agora dessa oração com fé renovada, com esperança reavivada, com confiança restaurada. Eu creio que Tu és o Deus que me dá força para adquirir riquezas. Eu creio que Tu tens planos de prosperidade para mim. Eu creio que o que Tu começas, Tu terminas. E a obra boa que Tu começaste na minha vida financeira será completada. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, meu Rei, eu oro. Amém e amém. Se essa oração tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer algo muito importante agora. Digite amém nos comentários. Deixe o seu amém como um ato de fé, como uma declaração de que você crê que Deus vai transformar a sua vida financeira. Vamos criar uma corrente de fé aqui nos comentários. E se você já viveu ou está vivendo um testemunho de provisão divina, de como Deus abriu uma porta, de como Ele multiplicou o pouco que você tinha, de como Ele te tirou das dívidas, compartilhe o seu testemunho nos comentários. A sua história vai abençoar e encorajar tantas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Aqui você vai encontrar orações poderosas, estudos bíblicos edificantes, palavras de encorajamento para cada área da sua vida. Não perca nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por dificuldades financeiras. Seja instrumento de Deus para levar esperança a alguém que precisa ouvir que o Senhor é o nosso provedor fiel. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele abra as janelas do céu sobre você, que Ele te dê força para adquirir riquezas e cumprir o propósito dEle na terra. Que você prospere financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Um forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima oração, em nome de Jesus. E não deixe de ler a sua Bíblia.